Olá, turminha do 8º ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre a utilização dos casos de congruência de triângulos. Então, venho trazendo aqui uma atividade aqui, turminha, para mostrar para vocês onde é utilizado os casos de congruência de triângulos. Então, vamos lá. Na figura, o segmento AB é paralelo a DE. Então, vamos aqui na figura aqui, ó. O segmento AB, que ele está se referindo, é paralelo ao segmento DE. Então, nós temos aqui este segmento paralelo a este segmento. Ou seja, eles não se tocam, por mais que eles se prolongam. Eles estão lado a lado, como vocês podem ver na figura, e eles não se tocam, né? Por mais que eles se prolonguem. Então, ser, como ele se diz aqui, ó, o Czinho aqui, é ponto médio do segmento AD, ou seja, ser divide esse segmento em duas partes congruentes, com a mesma medida. Então, veja que o segmento AC e o segmento CD, eles são congruentes, porque o ponto C, ele é o ponto médio desse segmento. Então, veja comigo. Determine os valores de x e y. Então, ele está pedindo para determinar o valor de x e o valor de y. Então, vamos aqui às informações que nós temos na figura e de acordo com a questão. Primeiramente, o que nós podemos concluir? Que o segmento AC, ele é congruente, né, turminha, ao segmento CD. Então, primeiramente, AC, esse segmento aqui, ele é congruente ao segmento CD. Por quê? Porque o ponto C, segundo a questão, nos dizem que esse ponto C aqui, ele é o ponto médio deste segmento. O que é o ponto médio, professor? O ponto médio, ele divide o segmento em duas partes com a mesma medida, ou seja, congruente. Tranquilo. Outra coisa que nós podemos perceber na figura, claramente, é que o ângulo C, turminha, veja, o ângulo C do triângulo ABC e o ângulo C do triângulo CDE, turminha, nós podemos dizer que eles são opostos pelo vértice. Então, isso quer dizer o quê? Que esses ângulos aqui, ok? O ângulo ACB e o ângulo DEC, eles são congruentes. Então, ACB é congruente, turminha, ao ângulo DCE, porque eles são o quê? OPV. Opostos pelo vértice. E dois ângulos opostos pelo vértice, nós sabemos que eles são congruentes. Então, seguindo, turminha, aqui com as informações, agora nós vamos comparar o triângulo ABC com o triângulo CDE, certo? Para nós observarmos mais alguns detalhes. Comparando esse triângulo, nós podemos perceber que o ângulo A é congruente ao ângulo D, ok? O ângulo A, olha só, o ângulo A é correspondente ao ângulo D. Se você virar essa figura, se você dobrar esta figura aqui, vai ficar semelhante a essa e você vai perceber que o ângulo A é correspondente ao ângulo D. E dois ângulos correspondentes, turminha, que estão na mesma posição, ok? Eles são congruentes, possuem a mesma medida. Então, nós podemos dizer aqui claramente que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Então, ambos medem quanto, turminha? 60 graus. Então, aqui nós já temos ângulo congruentes. Aí, ok, turminha?
Outra coisa que nós podemos perceber também, turminha, é que o segmento AC, ele é congruente ao segmento CD. Então, vamos aqui comigo. AC é congruente ao segmento CD. Então, por quê, professor? Porque a questão nos diz que o ponto C é o ponto médio desse segmento aqui. Então, ele dividiu esse segmento, olha aqui, ó, em duas partes com a mesma medida. Então, se eles são congruentes, então nós temos aqui um lado congruente. Outra coisa que nós podemos perceber, turminha, é que o ângulo ACB e o ângulo ACB é congruente ao ângulo DCE, porque eles são o quê? Opostos pelo vértice. Então, o ângulo ACB é congruente ao ângulo DCE na figura. Esses dois ângulos aqui, eles são o quê? Congruentes. Então, nós temos mais um ângulo congruente. Nesse caso, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que esses dois triângulos, eles são congruentes do caso ala, turminha. Eles são congruentes do caso ala, ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos que o triângulo ABC, ok, turminha? Esse triângulo aqui, ABC, ele é congruente, então posso até dizer aqui, ó, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC, ou C é D, ou C, DE, ok, turminha? Eles são congruentes. Logo, nós podemos dizer que os lados correspondentes, eles são congruentes. Se, uma vez comprovado que esses dois triângulos, eles são congruentes do caso ala, então, nós podemos dizer que os lados correspondentes, eles são congruentes. Então, pela figura, nós percebemos que o lado DE é congruente ao lado AB. Isso quer dizer o que, professor? Olha só, AB é correspondente de DE. Se eles são correspondentes, esses triângulos eles são congruentes, isso quer dizer que X, turminha, mede 5 centímetros, porque os lados correspondentes possuem a mesma medida. Da mesma forma, podemos dizer que o segmento BC e o segmento CE também são congruentes, são correspondentes. Vejam que estão na mesma posição nas figuras, então eles são correspondentes e congruentes. Então, com isso, nós podemos dizer que o valor de Y é igual a 7 centímetros. Então, está aí, turminha, a aplicação dos casos de congruência de triângulos, né? Então, é muito importante você assistir a videoaula que já foi postada aí sobre os casos de congruência de triângulo para você entender o assunto. Então, está aí, qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário e eu estarei vendo o comentário de cada um e estarei fazendo o possível para atendê-los. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.